Caríssimos ouvintes, caríssimos seguidores, salve Maria. Bem-vindos a mais uma conversa com o Padre Jorge. Padre Jorge, salve Maria. Salve Maria, Pastor Paulo. Já em ambiente natalício ou natalino, no português do Brasil, surge, digamos assim, um tema que é capaz de ser bastante oportuno para a época, acerca do Natal. O que é o verdadeiro Natal católico? Porque a nossa cultura vai, à medida que, digamos assim, que as coisas vão passando de tradição em tradição, vão-nos mudando a cultura aos bocadinhos. E começam a surgir algumas dúvidas, inclusive entre os católicos, digamos assim, a prática do Natal. O que é que são as coisas importantes, o que é que devemos dar importância. Acho que estranho isso aí. Então, tradição? Isto vai variando. Tradição é bom? Não é? Tem coisas boas, mas atrás sempre pode carregar algumas coisas erradas também. E já desde criança, as pessoas já vão sabendo o Natal é preciso montar até algumas práticas lá em casa, normais. Então, é o jantar em família, é a árvore de Natal. Em alguns ambientes, o Menino Jesus é o importante. Então, mete-se só o Menino Jesus. Então, isto acaba por gerar, às vezes, algumas dúvidas do que é importante mesmo, o que é a prática correta. E também, ao mesmo tempo, vemos que a sociedade vai nos empurrando para uma espécie de uma descristianização, de tirar os símbolos do Natal, que é, digamos assim, um lado bastante forte católico. Só que nem toda a gente tem noção desta mudança, desta descristianização. E as pessoas costumam perguntar o porquê? Tem alguma razão especial para este tipo de situações? São os católicos que deixam andar e digamos assim, vai perdendo os símbolos à medida que vai passando para os filhos e para os netos, ou é a pressão da sociedade? Onde é que aqui a gente se encaixa com estas confusões todas que vão aparecendo? Não, de facto é um tema muito importante, é um tema, bom, e depois é um tema desta época, falarmos sobre o Natal, à medida que ele está-se a aproximar. Entretanto, de facto o Natal está a sofrer um depauperamento ao longo dos, não digo anos, mas talvez décadas, ou pelo menos décadas, isso é certo, por causa de toda uma cultura, uma vaga cultural que tem entrado dentro das nossas casas, das nossas famílias, da nossa vida, e que tem, digamos, laicizado, né, e tirado todo o aspecto religioso que nós, no qual, digamos, as nossas famílias viviam, né, no caso aqui Portugal, ou o Brasil, que também muito nos acompanha, qualquer país. E de facto, cada vez mais se vai paganizando o ambiente. Nós podemos ver, né, Sr. Paulo, que, por exemplo, a gente vai à casa às vezes das famílias, não há mais, em algumas delas não há mais presépio, não se faz mais o presépio, não é o Menino Jesus que é o senhor da festa, digamos assim, é a razão de ser da festa, e entretanto não está mais presente. São assim alguns artefactos que estão, digamos, correlacionados ao Natal, mas não está o principal da festa. É mais ou menos como nós vamos comemorar aqui um aniversário. É um grande aniversário! E vamos fazer festinha e não sei quanto, e confetes e não sei o quê. Só que esquecemos de convidar o aniversariante. Então é uma coisa que não tem... É um bocado escandalosa mesmo. Claro, exato. E entretanto, é uma festa que, digamos, faz parte da nossa vida. Né? Imagina aqui o Ocidente, a Igreja, que comemora o Natal há séculos e séculos. Se calhar essa era uma coisa que os nossos ouvintes são capazes de não ter noção. Como é que, digamos assim, como é que nasceu o Natal? As raízes do Natal propriamente. Como é que a Igreja adotou para este momento? Onde é que foi buscar, digamos assim, a prática? Como é que implementou a prática para um católico do Natal? Sim. Claro, isso aí perde-se da noite dos tempos. Mas não perde-se para nós, porque estamos a 2000 anos de distância, mas é certo que os primeiros cristãos celebravam o Natal, assim como celebravam a Páscoa, né, que são os dois momentos fortes da liturgia católica. E o Natal era comemorado, apesar que não há assim, muitas referências a essas comemorações. E há quem diga, inclusive, que toda a cultura que está por detrás da festa do Natal, no 25 de dezembro, é uma cultura pagã, né, que foi, digamos, assambarcada, foi pega assim pelo cristianismo, e então ficou com laivos de paganismo, etc. Nisto eles gostam, aqueles que não são católicos gostam depois de atacar a igreja que tem os laivos de paganismo, porque quando a igreja é verdadeiramente religiosa, atacam porque é verdadeiramente religiosa e não dá aso a outra coisa. E aqui gostam de atacar
Porque tem lives de paganismo. Então é uma... dá para um lado e dá para o outro. Mas é assim, pelos os estudos que se conhecem, digamos, havia de facto, já no tempo do paganismo, no tempo da Roma Antiga, havia muitas festas e havia festas atribuídas ao equinócio de inverno, ao equinócio ou solstício? Equinócios e solstícios. Então acho que é o solstício. Isso é o solstício de inverno. Então, solstício. O solstício de inverno, mas não se sabe qual era o dia em que esse solstício era celebrado. Aconteceu que houve um imperador romano, já em 274, se não tenho erro, isso é histórico, foi ele que instituiu no dia 25 de dezembro a festa àquela deusa Mitra, que ficou colocada a festa foi dedicada ao Sol Invictus, né? Ao Sol, que era ao início dos dias, né? Ao início, digamos, o princípio, o momento em que os dias começavam a crescer. Né? Então era dedicado ao Deus Sol, esse momento do 25 de dezembro. Mas isso foi a partir do ano de 274. Ou seja, as referências que há ao Natal, não há muitas referências anteriores. Há posteriores, mas provavelmente, isto aqui são até autores que dizem, provavelmente esse Aureliano, esse imperador romano, instituiu a festa ao deus Mitra no ano 274 e nessa data para, quiçá, não é certo, não se sabe, quiçá substituir a festa que os cristãos já celebravam. Uhum. Mas isso também não é certo. Mas o que é certo é que, de facto, os cristãos já celebravam a festa do nascimento de Nosso Senhor. Se era no dia 25, se era no dia... mas que já celebravam. Bom, o que muitas vezes querem fazer é atacar a igreja, a dizer que então de pouco pegou em tradições pagãs e com essas tradições pagãs foi formando a sua própria cultura. Bom, mas todos os povos fizeram isso. A gente vai pegar o povo árabe, está cheio de cultura que era semita, mas anterior digamos, ao islamismo. Já vai pegar qualquer cultura era de tradições. Né? Uhum. E o mais bonito foi que a cultura católica, né, cristã, soube pegar nessa tradição pagã, se pegou, né, não é certo, e soube cristianizar e dar todo um aspecto cultural, porque tudo o que nós fazemos no Natal não tem nada de pagão. Não é? Vem de tradições antigas, mas há muitos motivos novos. Não é? Há muitos aspectos que são puramente cristãos, puramente católicos. Não é? Então, o fato de se celebrar ao Deus, ao Sol Invictus, que assim, não significa absolutamente nada. Aliás, o que nós sabemos é que esses aspectos, bom, todos os povos da antiguidade cultuavam o Sol, bom, praticamente todos, não é? Porque o Sol é o astro-rei, então toda a gente cultuava o Sol. Bom, e na Sagrada Escritura, antes de existir até os romanos, já existiam referências àquele que viria, que seria o Sol de Justiça, né? O profeta Isaías, etc. Então, é óbvio, não é que não foram os católicos que inventaram a expressão, ou a ideia, pelo menos, né? Mas a expressão já existia e que, digamos, coadunou com aquilo que os pagãos, no caso os romanos, diziam. Agora, se foram cristãos ou foi o Aureliano que criou a primeira ideia do Sol Invicto, isso é completamente indiferente. Aliás, foi no século XVII que os protestantes começaram a dizer que os católicos tinham pego essas características pagãs e tinham então agarrado a elas, então tinham paganizado a religião. Foi no século XVII. Foram os protestantes que começaram a fazer esses ataques. Com 15 séculos já de prática de Natal, eles só se lembraram nessa altura de dizer que a igreja estava a paganizar o Natal. E há gente, infelizmente, muito superficial que se agarra nisso e pronto, e acha que isso... Por causa disso, então a igreja realmente não pode celebrar o nascimento do menino Jesus. Quer dizer, é um absurdo. E até porque partiu de uma ideia que era, digamos, era uma prática já da sociedade, mas o princípio que estava por trás até era interessante, onde os dias estão a começar a serem maiores do que a noite. Exato. E até encaixa bem o menino Jesus ter nascido naquele dia. É bastante simbólico, mais ou menos como a festa de São João Batista que faz o mesmo, que os dias começam a encurtar. Por causa da frase que ele deu, é preciso que ele cresça e eu diminua. Encaixou bem ali. Só que é assim, provavelmente os pagãos também tinham uma festa para aquele dia.
Só que ninguém reclama do São João porque se calhar não sabem das raízes que existiam antes. Exatamente. Só que, pronto, como o senhor disse, eles falaram lá do Natal, os protestantes começaram a embirrar com isso. Não, e para vermos como a religião católica, enfim, nós estamos a falar vamos falar, digamos aqui, do Natal no nosso tempo, né, neste século XXI. Entretanto, o Natal foi perseguido. Quando era perseguida a Igreja, era perseguido o Natal. Nós vemos, por exemplo, na Revolução Francesa, quando a Igreja foi barbaramente perseguida, né, no tempo da Revolução, aquele juramento dos padres, a perseguição religiosa foi tremenda, né, o famoso massacre de 7 de setembro, em que foram milhares de sacerdotes e de religiosos e religiosas que foram mortos. E nessa época foi também, dentro dessa laicização, houve uma mudança radical para vermos como, enfim, infelizmente os revolucionários não são meias tintas. Houve uma mudança radical, inclusive nos dias da semana, porque nós temos 17 dias de semana, foi em toda a cultura, digamos, do dia a dia, porque nós temos 7 dias e ao 7º dia, né, descansamos, é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia de guardar, enfim, o dia religioso por excelência. Então eles, para fazerem desaparecer esse aspecto, eles fizeram desaparecer 7 dias. Então cada semana tinha 10 dias. E no 10º dia descansava-se. Evidentemente que era um bocadinho chato, porque só se descansava 3 vezes por mês. Por cada mês, né, eram 30 dias, já tinham perdido pelo menos um domingo ou um dia de descanso. E então os dias dos santos também foram alterados. E imagina, é de pasmar, mas isso é verdade. Em 1792 ou 93 foi feito um calendário revolucionário, né, completamente laico, e os nomes dos santos, onde se atribuíam os santos, né, aos nomes dos santos foram substituídos nomes de coisas corriqueiras do dia a dia, da cultura. Por exemplo, o 24 de dezembro tornou-se o dia do São. Não é nenhum santo. Dia do enxofre. Dia do enxofre. E o dia de Natal era o dia do cão. Dia do cachorro. Imagina. Isto porquê? Para tirar completamente qualquer ideia de... É um bocado puxada. Intencionalmente mau. Por acaso não foi. Não pode ter sido por acaso. Não pode. Bom, além de que naquele tempo, aliás, um dia podemos fazer depois um podcast destes aqui sobre os benefícios da Revolução Francesa, né? E todas as mudanças, por exemplo, os xadrez, as peças de xadrez que tinham reis, rainhas, como tem hoje em dia, naquela época foram abolidos os reis e rainhas. Acho que cortaram as cabeças até das peças, não sei. Porque era proibido. Bispos, que é isso? Já se viu. Então foi uma perseguição muito grande. E claro, e o Natal também foi perseguido. Mais recentemente nós temos na Revolução Russa, com todo o comunismo, também uma perseguição que não teve nada de velado, não é? Porque aquele jornalista, até tenho aqui a notícia, aquele jornalista, o José Milhazes, que viveu na Rússia, que se alistou ao partido, enfim, ao regime comunista, e depois acabou por se arrepender porque viveu de dentro a realidade. E ele diz que no Natal tinha de ser tudo comemorado de uma forma assim, caseira, não se podia comemorar. Aliás, a pessoa que fosse à igreja na noite, ou no Natal, ou no dia de Natal, tinha medo de o fazer. Porquê? Porque a polícia, ou a KGB, sei lá, a polícia russa, ficava de olho e ficava a ver quem é que ia à igreja, quem é que era a pessoa religiosa, para depois poder, enfim, tirar consequências disso. E então eles comemoravam em casa. E mesmo, digamos, a propaganda toda daquele regime acabou por abolir o Natal sem abolir todas as características, digamos, que estão em torno do Natal. Então existiam ainda árvores de Natal na Rússia, isto em 1980, 70, não sei, antes da queda do Muro de Berlim, mas existiam árvores de Natal, mas todos os enfeites de Natal não eram bolinhas assim, digamos, apenas enfeites bonitos, etc. Tinham figuras, sobretudo daquelas grandes os figurões do comunismo. Era Stalin, Lenin. Aliás, ele até conta que eles tinham uma trindade, uma santíssima trindade, né, que era o Marx, o Hegel e o Lenin. Essa é a trindade que eles também... E havia todo um culto, aliás, que é altamente demonstrável nos mausoléus, onde eles estão enterrados, onde fazem uma série de cerimónias, são cerimónias religiosas. Né? É um endeusamento desses fundadores do regime.
Mas nós vemos que aí também a Revolução, digamos, perseguiu a Igreja e perseguiu particularmente o Natal. Mas o que mais é espantoso é que nós aqui, digamos, na parte do Ocidente, da Europa cristã, onde nós vivemos, o Natal também está a ser perseguido. Talvez não de uma forma tão escabrosa, tão assustadora, né, que nos assuste e que nos ponha a pensar, mas já leva a pensar, porque de facto há uma perseguição, quer queiramos, quer não só de um ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista cultural. Porque este tipo de perseguição até que é capaz de ser mais perigoso, porque vai entrando e ninguém se dá conta. Se fosse para países onde é proibido o Natal, por exemplo, há uns quantos que não pode haver Natal, não pode haver essas Exato. práticas, assusta. E as pessoas ficam com medo. Agora, à medida que se vai trocando alguns símbolos, que se vai trocando algumas coisinhas, isso vai passando e ninguém reclama. Basta ver, digamos assim, a decoração de Natal, por exemplo, dentro do ambiente, já não se faz alusão... Nós, este ano, 2023, né, visitamos aqui a cidade de Lisboa, ou podemos visitar outras cidades, muitas dos enfeites de Natal, não há um mero, digamos, insinuamento de religioso. Aqui, por exemplo, na cidade de Lisboa, temos guardanapos pendurados pela cidade. Guardanapos de cozinha, parece. E as luzinhas de Natal também vêm sempre com aquela mensagem, a magia do Natal. A magia. E vai-se trocando a linguagem. É um momento mágico, sem dúvida. É um momento mágico. Mas não é o mal mágico que estás a imaginar. Não é o alucinismo. Então, e este lado aqui mais, entre aspas, escondido atrás do laicismo, digamos assim, fora do religioso, não é? Que é uma linguagem, digamos assim, como é que eu explico isto? É o politicamente correto para não ferir ninguém, para não ferir outras religiões. Entretanto, começa-se a discriminar e a perseguir os católicos, que são 80% aqui em Portugal, ou coisa assim parecida. Não, de facto, isso é uma contradição do mundo moderno. A democracia devia ser, né, quer dizer, a voz do povo. Ora, o povo católico, nós até podemos pegar aqui no último censo que foi feito agora em 2021, o povo católico, isto são os censos, isto aqui no caso é uma notícia, depois vou pedir para colocarem aqui no ar, os censos de 2021, aqui publicados no caso isto é a Rádio Renascença, dizem que 80,2% da população portuguesa, né, é católica. 80,2%. Se isto não é maioria, eu não sei o que é que será uma maioria. Isto é uma maioria propriamente absoluta, né? Um candidato que ganhasse 80% dos votos estava completamente marcado como o vencedor e o triunfante. Entretanto, o que acontece é uma coisa curiosa, é porque, apesar de 80% dos portugueses se manifestarem como católicos, né? Têm uma religião católica, a opinião deles sobre a religião não vale nada. Porque o Estado, que deveria somar, né, as opiniões de todos, e dizer assim, bom, se isto é a opinião de todos, nós, enquanto Estado democrático, o governo enquanto Estado democrático, deve ajudar e fomentar isto que é uma opinião comum e da maioria. Uhum. Não é? Mas não é isso que acontece. Quer dizer, a maioria não tem, digamos, não tem poder de atuar no aspecto religioso enquanto maioria. Ou seja, não há uma proeminência como deveria haver em outro aspecto qualquer. E não sendo os seus princípios também defendidos. Exato. Dá-se um nível nobilente por baixo. Não. Temos de estar abertos a todos. Então todos têm os mesmos direitos. Sim. Só que a maioria gostaria de ter outros direitos, não é? Porque são maioria, então tem uma oportunidade, porque são mais. Acaba por haver aqui é o princípio do direito. Dos princípios também, não é? As minorias é que determinam Exato. As regras. E estão a determinar as regras. Nós vemos isso nos outros países aqui, né, do Ocidente europeu e até nos Estados Unidos. Quer dizer, as minorias estão a começar a ditar regras. Nós temos aqui, por exemplo, na Bélgica, tenho aqui uma notícia sobre uma árvore de Natal em 2017 que foi... Bom, todos os anos eles põem na Grande Place de Bruxelas uma grande árvore de Natal. Só que nos últimos anos, em nome das minorias, que são tão diminutas que... Enfim, ou talvez hoje em dia já não sejam tão diminutas, mas que já o foram. Então, em nome das minorias, já não se colocam mais as árvores de Natal, porque tem toda uma evocação à tradição cristã, para não ferir a susceptibilidade daqueles que não pensam como os cristãos. Então, não sei se foi nesse ano ou foi num ano qualquer assim posterior ou anterior, já não sei,
que eles, em vez de fazerem uma árvore de Natal, assim com os ornamentos religiosos de Natal, eles fizeram uma árvore que parecia um cubo de Lego, assim, uma árvore de Lego, que eram peças assim, geométricas azuis, que faziam lembrar uma árvore, sem dúvida, mas que não tinha nada a ver com o Natal. Isto para não... E mesmo assim houve controvérsia. Porquê? Porque era uma árvore construída, ainda que fosse uma árvore meio tecnológica, né? Construída no sítio onde tradicionalmente se colocava uma outra árvore, né? Que fazia lembrar o Natal. Então, e como era época de Natal, não se podia colocar esta árvore aqui porque fazia alusão à crença dos católica. Então houve uma grande controvérsia e eu lembro que houve um ano, recordo-me que houve um ano que até foi proibida de ser colocada. Ou seja, acharam melhor não se colocar a árvore porque ofendia muito as minorias. É a contradição Quer dizer, a maioria quer, mas como a minoria não quer, então o voto democrático realmente vai dar o pleno poder àqueles que são menos. É só que isso, se a gente for para outros países onde o Natal é proibido, a pessoa não pode celebrar Não, Natal. exatamente. Olha, eu até separei aqui umas... Então no Brunei, por exemplo, se eu celebrar o Natal, eu estou a cometer um crime que me pode levar até 5 anos de cadeia. Celebrando o Natal só. E, por exemplo, também na Somália foi feita uma proibição de Natal porque ameaçava a fé deles, né? No caso a fé muçulmana. Bom, Coreia do Norte nem se fala. Depois no Tadjiquistão, isto é em 2013, foram proibidos, foi proibido a transmissão de um filme de Natal. Depois também em 2015 foram banidas as árvores de Natal e a entrega de presentes nas escolas. Mas qual é o mal de entregar um presente? Se fosse um presente grego ou um presente de um terrorista, é outra coisa, né? Mas é um presente de Natal para fazer bem às crianças, porque eram escolas, né? Então foi proibido. Então nós vemos que, pronto, há países que são totalitários, que têm à frente, digamos, uma ideologia e acabam por proibir, né, aquilo que é a cultura da minoria, né? Mas o que está a acontecer aqui no nosso país e digamos, na parte ocidental do mundo é ao contrário. É que de facto nós aqui ainda temos toda a tradição, temos toda a cultura, temos, enfim, toda uma civilização. E nós estamos a dar um tiro no próprio pé, né? Porque estamos a destruir a nossa própria civilização, tirando tudo aquilo que é principal. Por exemplo, na França, a abolição, bom, ainda não fizeram isso, mas já quiseram fazer, tirar as cruzes do alto das catedrais. Né? Como tiraram das escolas, qualquer dia vão começar a tirar, e já houve quem quisesse, tirar as cruzes do alto das catedrais. Qualquer dia tiram a própria catedral, não é? Exato. É uma afronta às minorias. Pois, é uma coisa incrível. E nós vemos, por exemplo, eu até trouxe aqui várias notícias, algumas até do público, mas que mostram como dentro daqui da Europa há cada vez mais perseguição religiosa. Por exemplo, eu trouxe aqui esta, que está... Onde é que ela está? Está aqui. Então diz assim, Natal e hipocrisia. Isto aqui já é de 2006, não é de agora, mas já tem 17 anos, ou mais ou menos 17 anos. Diz assim, os europeus que se assanharam, aliás, contra a ostentação de símbolos religiosos em sociedades laicas, isto por causa da questão das cruzes naquela época, então crucifixos, véus, etc., descobriram no Natal agora um novo alvo a abater. Ele não o diz a abater, mas pronto, no fundo é isso. Então ele vai dar 2 exemplos espanhóis. Numa escola de Saragossa cancelou-se a festa natalícia para não ofender as crianças não cristãs. Então, as crianças cristãs são maioria. As não cristãs são minoria. Mas a maioria vai ficar lesada, não pode ter uma festa na sua escola, porque há umas crianças não cristãs que não vão gostar, ou que não vão compreender, ou que não aceitam, ou que os pais não aceitam. Né? Então, por causa disso, vai-se abolir. Mas os católicos não aceitarem esse tipo de determinações também não podem. É impositivo. Não pode ser assim. Exatamente. Depois, em Málaga, este é o segundo exemplo. A pretexto de não serem... Este é mais puxado, este aqui. A pretexto de não serem permitidos símbolos religiosos na escola pública de um país laico, a diretora de um colégio deitou para o lixo um presépio feito pelos alunos. Os alunos fizeram um presépio, certamente até orientados pela própria professora, ou por alguém, não sei. E depois, a professora era professora de religião.
professor de religião, uma coisa inacreditável. Escandaloso. Ela A professora de religião vê os alunos a fazerem um presépio da sua religião, certamente ela devia ser de religião católica, né? E depois manda o presépio para o lixo, para não afetar aqueles que são da minoria, não é? No caso que são não cristãos. Uma coisa inacreditável. Depois, na Inglaterra, o Natal, diz aqui, continua, eu estou a pular aqui umas partes, o Natal tornou-se incómodo. 3 em cada 4 empresários consultados num inquérito afirmaram que proibiram decorações alusivas à época de Natal. Então, na nossa empresa, digamos, no nosso consultório, no nosso, não sei, nós não vamos ter mais nada alusivo ao Natal. Outros substituíram Feliz Natal por Boas Festas. Então ficaram mais light. É mais light. Não é só na mais Inglaterra, light. aqui na nossa terra também. Exato. E em Birmingham, a Câmara decidiu mudar Christmas, né, Natal, por Winterval, ou seja, o intervalo de Natal. É uma forma assim camuflada de dizer assim, nós não queremos mais comemorar, né, a nossa tradição. Coisa puxadíssima. O argumento para todas estas aberrantes proibições, isto quem diz aqui não sou eu, é o articulista, aberrantes proibições é até agora inédita. Até agora inéditas, as proibições, é o mesmo que foi usado em Chicago, então agora outro exemplo, Chicago, nos Estados Unidos, para não projetar uma feira natalícia. Numa feira natalícia, o filme O Nascimento de Cristo. Então havia uma feira lá em Chicago e foi proibido de projetar este filme O Nascimento de Cristo. Porquê? Para não correr o risco de ofender os não cristãos. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Então nós não podemos mais não podemos ter um crucifixo ao pescoço. Eu já não posso ser cristão. Não posso dar um sinal da cruz porque alguém que se sinta ofendido, pronto, daqui a bocado o cristão não vai poder sair à rua para não ofender os outros. Exatamente. Se eu sair à rua sou um ofensor assim público. Depois houve um ministro dos assuntos parlamentares inglês que encontrou o termo exato, isto aqui é meio irónico, exato para classificar tais exercícios de autocensura, porque isto é o mundo ocidental, é autocensurar-se. E diz assim, isto aqui chama-se parvoíce politicamente correta. Então, pronto, ele mostra o quanto é um completo antagonismo estas proibições. E depois há aqui um outro artigo, também cujo título é muito decidor, que diz: quando festejar o Natal é proibido. Então nós vemos como aqui na Europa, né? Na Europa católica, Portugal, Espanha, Itália, França, a França laica. Aliás, tenho aqui notícias também sobre a França. Como hoje em dia o Natal está a ser perseguido, ou seja, o menino Jesus está a ser perseguido. Quer dizer, isto pelas políticas e sobretudo pela opinião do politicamente correto. Ou seja, o medo de ofender o outro, quer dizer, pode-se ofender de muitas outras formas, não é? Pode-se ofender a Deus, pode-se ofender, mas não se pode ofender a consciência religiosa do outro. Isto é uma coisa sagrada, a consciência religiosa. Não é? E eu então tenho ou a maioria de um país, do povo, da crença de um povo, tem de ficar rebaixada, tem de ficar, digamos, pôr o rabinho entre as pernas, não é? E não se pode manifestar. Porquê? Porque um indivíduo, só lá, que sei eu, 2 indivíduos, vão se sentir ofendidos. E por causa que 2 indivíduos ficam ofendidos, ou 3, ou uma minoria fica ofendida, então toda a gente tem de se calar. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Mas isto é o mundo que estamos a viver. É a contradição do mundo atual, não é? Uhum. E digamos assim, o ataque principal é aos católicos, que também, vamos lá ver, muitos católicos não sabem bem como viver o Natal. Aliás, era capaz de ser um conselho também interessante. O que é que acho que também as pessoas gostam disto, que objetos ter em casa no Natal, que tipo de práticas ter no Natal. Houve uma pessoa que me disse assim: não, a árvore de Natal é uma coisa protestante. Um católico pode ou não pode ter árvore de Natal? O pessoal questiona-se com coisas assim. E de outras coisas importantes também, tipo o presépio, a festa de Natal propriamente, até orações próprias do Natal. Digamos assim, há muitas dúvidas do ambiente católico do que é um Natal católico. Eu acho que mais do que haver dúvidas, devia haver certezas. Então, o que é que eu devo ter em minha casa? Eu sou católico, né? Eu nasci católico, né? Fui batizado católico, né? Fiz a primeira comunhão católica.
o que é que eu, enquanto católico, tenho que ter em casa? E celebrou muitos natais católicos. Celebrou muitos natais católicos. Não tão católicos, quando era pequenino, vivia um Natal católico, aquela inocência do Natal. Bom, porque realmente isso é uma coisa, é que as pessoas hoje em dia estão... Aí faz muito parte o indiferentismo, não é? O corre-corre, aquele trante do dia-a-dia e toda a cultura, toda aquela mentalidade que vai entrando para dentro das cabeças das pessoas, que vai fazendo com que a pessoa fique indiferente a si mesma, digamos, às suas raízes. Eu conheço famílias que há anos atrás faziam a árvore de Natal, não tem nada de mal. É origem protestante, tá bom, mas é uma coisa bonita. Não é pagã, aí já não é não tem origem pagã, mas... Ou ainda que tenha origem pagã, mas os nórdicos já enfeitavam árvores, inclusive adoravam árvores lá nos países nórdicos. Deixem eles adorar as árvores, quer dizer, nós não vamos adorar uma árvore, vamos apenas lembrar que o menino Jesus veio no inverno, a árvore é uma árvore, digamos, aquela é o evergreen. Então existem, inclusive, os alemães têm essas árvores de Natal, não quer dizer que relação tem, essas árvores não existiam na Terra Santa, sem dúvida, mas a relação é o evergreen, aquelas árvores de Natal, que eles chamam de Tannenbaum, não é? Que é a árvore propriamente, digamos, está associada ao Natal. Da época. E tem uma correlação, assim, há qualquer coisa, pelo menos dentro da nossa, psicologicamente, dentro da nossa cabeça, há uma relação com o Natal. Depois de todos os enfeites, sobretudo por causa da beleza, não é? Por causa da luz, por causa das cores, tudo isso entra dentro do nosso imaginário, não é? Faz lembrar toda a beleza do Natal, ainda que não haja correlação, porque quando o menino Jesus nasceu não havia uma árvore de Natal ao lado dele com bolinhas penduradas. Claro. Mas tudo isto faz-nos lembrar, sobretudo, o aspecto do maravilhoso, não é? Foi o menino Jesus que veio ao mundo, foi Deus que se fez homem, que nasceu numa gruta fria em Belém, é certo? Toda a história de Natal, toda a história, quer dizer, se existem contos de fadas, vamos dizer assim, o Natal é o mais, é o conto de fadas, vamos dizer assim, por excelência, né? É o mais propício. E é o único que é autenticamente verdadeiro, né? Porque todo o resto são contos de fadas, são histórias para embalar, são histórias para encantar. A história do nascimento do Nosso Senhor é a história de Deus que nos veio salvar. Então existe toda uma cultura em torno disso. Certamente os países, talvez lá no hemisfério sul, alguns países tenham aspectos diferentes, quem sabe, porque nós aqui, claro, temos o Natal é passado em climas frios, aqui no hemisfério norte, mas tudo isso faz parte da cultura Natal. E acontece às vezes irmos à casa das pessoas, não é, que são católicas, que sempre fizeram os presépios quando eram pequeninos em casa, iam para a sua terrinha, para trás dos montes, para as beiras, para o norte, ou sei lá, para onde fosse. E faziam, não é, os apetrechos de Natal, faziam o presépio. E hoje em dia não fazem mais. E às vezes vão a uma loja qualquer dessas não é fast food, mas é fast thing, vamos dizer assim, e compram um presépio feito, uma coisa que não tem beleza nenhuma, não tem nem pintura, não tem, as figuras são quase descartáveis, e se meterem, né, um presépio desses lá na sala de jantar e já está. Quando há presépio, porque há muitas casas hoje em dia que não fazem mais o presépio. Porquê? Porque houve a tal laicização do Natal. Ou seja, é uma festa, sem dúvida, ainda mais que passa-se em clima de festa, porque são férias, mas não se comemora mais o comemorado, não é? O que devia ser comemorado, que é o menino Jesus, o nascimento do Nosso Senhor. E dá-se atenção ao aspecto de estar toda a gente em família, mas a Sagrada Família, que é a época, digamos assim, de ter em casa e de venerar, que é o ambiente mais propício, não tem. As pessoas falham muito nessa matéria. Claro, e o que põe não tem esse que o senhor estava a contar do aspecto do maravilhoso. Vem simples, de presépios feitos com coisas recicladas. Com lixo? Horrível. Olha o bom gosto de fazer um presépio com lixo. Quer dizer, presépio com lixo. Imagina que eu vou fazer... Eu gosto tanto dos meus pais ou dos meus avós, e eu então vou reproduzir os meus avós com pedaços de lixo. Lindo, não é? Eu vou deixar lá no meu quarto, em cima da minha mesa de cabeceira. Ninguém tem coragem de fazer uma coisa dessas. Pois, não tem. Quer dizer, então que figura é essa? Eu, aliás, peguei aqui algumas ideias de presépios, porque hoje em dia são presépios pagãos, autênticos, porque estão aqui no sul de Portugal, no caso, eu nem vou dizer onde é que foi, em 2019, foi muito propagandeado um presépio feito de lixo. E propagandeado pelos jornais, porque deve ter havido gente que foi da sua terra, fez não sei quantos quilómetros para ir ver um presépio de lixo. É mais ou menos como eu faço 500 quilómetros para ir comer umas algas envenenadas, sei lá. Eu vou ver um presépio de lixo. Depois, presépios de materiais reciclados. Eu lembro-me que há uns anos atrás, quando os arautos, né, nós fazemos o nosso presépio, que já daqui a pouco vamos falar sobre ele, o presépio dos arautos, porque evidentemente não é só porque somos católicos, mas é que os arautos têm
tradição de séculos de fazer presépios. Com som, luz e movimento, né? Som e lumière. Mas eu lembro que acho que foi dos primeiros presépios que eu assisti já nos Arautos. E que pode ser visitado nas casas dos Arautos. E que pode ser visitado nas casas dos Arautos, porque qualquer pessoa, não é só 80% da população, qualquer pessoa pode visitar os nossos presépios, estamos abertos a todos. E, entretanto, eu lembro que na altura fizemos um pequeno apanhado de presépios, isto já há mais de 20 anos, um pequeno apanhado de presépios que tinham sido divulgados naquele tempo, e era incrível. Era um pior que o outro. Quer dizer, há presépios bonitos também, sem dúvida. E há presépios que até têm uma certa arte, apesar do artista não ter sido assim o mais... pronto, não se tenha sido assim tão bem. Não saiu muito feliz. Exato. Mas havia um presépio que tinha este requinte de mau gosto, para dizer assim, que era um presépio, era o Menino Jesus, Nossa Senhora e São José no meio de uma autoestrada, debaixo da ponte. Então a ponte era a gruta, fazia uma certa sombra, não lhe batiam assim os raios de sol na cabeça, porque ali era durante o dia mesmo. Ali. E era uma autoestrada. Então, o Menino Jesus nasceu no meio de uma autoestrada, para dar a entender que o Jesus nasce em toda a parte, nasce nas nossas vidas, nasce na nossa autoestrada. Há um que seja. Quer dizer, baboseira. Pronto, o que é que se pode fazer? As pessoas hoje em dia têm dessas paranoias. Até em Fátima fizeram um canil polémica e tudo. Exatamente. Em 2017 houve até nos nossos santuários, a tristeza é uma dor, diz ele, mas o mau gosto chega a ponto de entrar dentro de um santuário católico, aqui no caso em Fátima, e ter sido feito um presépio que fez com que os católicos reclamassem, porque era tão feio, tão praticamente grotesco. Quer dizer, as figuras eram quase hediondas, assim, de tão feias que eram. E as pessoas reclamaram, e com razão, não é? Porque quando a pessoa quer ver uma obra-prima, uma obra bonita, ou uma obra representativa de alguém, não é? Tem de se procurar assemelhar, ou que tenha traços desse alguém. Ali não havia traços assim, que se pudessem caracterizar nem Nossa Senhora, nem São José, nem o Menino Jesus. Quer dizer, são coisas que... E era um ambiente onde não deveria acontecer esse tipo de situações também. Sim. E depois a gente espanta-se que, por exemplo, nos Estados Unidos fizeram um presépio zombie. Porque hoje em dia fala-se muito dos zombies, não? Presépio zombie nos Estados Unidos. Este presépio zombie, isto foi em 2017. Este presépio zombie que teve uma saída incrível. Porquê? Porque era um presépio diferente. Quer dizer, o presépio zombie é um escândalo. Ou seja, com figuras com ar de zombie, isso existe em algum lado, mas pronto, meio morto-vivo. Então ele fez uma propaganda e, claro, os Estados Unidos, desde que seja novidade, a pessoa vai assistir, vai ver como é que é. Mas, quer dizer, tá bom, mas ali há um sujeito, um indivíduo meio com uma panca qualquer e que faz um presépio zombie. Outra coisa é nós aqui na nossa terra assistirmos a presépios que são quase uma caricatura daquilo no qual nós acreditamos, né? E às vezes feitos até com um certo pseudo ao bom gosto, ou pelo menos boa vontade, né? Uhum. Só que lá está, a boa vontade não falta. Só que às vezes não basta a boa vontade. Às vezes é preciso ter algo mais que boa vontade, e há alguns até, isto agora é um parênteses aqui, ninguém nos ouve, né? Ninguém nos está a ouvir neste momento, okay. Mas às vezes até parece que até que há má vontade. Parece de propósito. Porque assim, nós para algumas coisas gostamos, para alguns aspectos da vida gostamos de fazer tudo bem feito. E porquê que para Deus, ou para espelhar o Menino Jesus, para espelhar o Natal, temos de fazer coisas feias? Presépio de parafusos. Não, horroroso. Fizeram um concurso de presépio de parafusos e porcas e companhia. Quer dizer, a pessoa vai ao Maximat ou vai a essas lojas e compra lá e depois faz um amontoado, fica durante um mês a fazer um amontoado ali de figuras e depois vai dizer assim, olha, tenho um presépio de parafusos, veja a última novidade. E é capaz de ir lá a gente para assistir. Não estimula a piedade, as pessoas não têm vontade de rezar diante desse presépio, sendo que o presépio tem essa finalidade, não é? Ajudar à piedade. E se calhar, Sr. Padre, os nossos ouvintes gostavam de um conselho especial para, digamos assim, para o ambiente de Natal a terem em casa. Porque uma coisa é o que a gente vê fora, que a sociedade impõe, ou que, digamos assim, que somos suplantados, muitas vezes na própria opinião, em relação às coisas fora. Mas em casa não. Em casa a pessoa pode montar o ambiente que ela quiser. Exato. E o que é que seria o ambiente, digamos assim, perfeito para um católico ter para este Natal? Então, eu acho que
Bom, o Natal é sobretudo aquele dia, ou aquela noite, né? A noite da consoada, como aqui em Portugal se costuma dizer, onde as pessoas vão à missa do galo, e a famosa missa do galo, ou então vão no dia seguinte, já vão no dia de 25. Bom, toda essa consoada tem toda uma série de tradições, né? Temos o bacalhau, temos já certas regiões têm o peru, outras têm o polvo, como no norte. Depois temos as filhosas, temos enfim, todas aquelas rabanadas, etc. O bolo rei, o bolo rainha, há de tudo. Hoje em dia há. Eu lembro de um outro bolo que são os, não sei se acho que é de Natal também, lá do norte, são os formigos. Achei a coisa, sobretudo a palavra, achei-me sempre muito curiosa, formigos. Mas enfim, há de tudo, há muita cultura e a pessoa reúne-se em família, quando, enfim, tem essa possibilidade. Mas o mais importante em tudo isso, claro, é todo o cadre religioso que existe. O cadre, bom, a essência de tudo isso tem de ser as almas. Ou seja, as pessoas estarem em paz com Deus. Né? Glória a Deus nas alturas, né, diziam os anjos, e paz na terra aos homens de boa vontade. É preciso haver boa vontade para com Deus Nosso Senhor, ou seja, o desejo de fazer a vontade de Deus. Esta boa vontade, o desejo de mudar, o desejo enfim, de apaziguar as dificuldades e de apaziguar os ânimos, é propriamente assim um espírito de Natal, um espírito de paz, né? Um espírito de concórdia, que foi o que o nosso Senhor veio trazer à Terra, veio salvar todos os homens. Então isso, a primeira coisa é realmente que as pessoas possam estar na graça de Deus, né? Possam participar das festividades de Natal, né? A festa digamos a missa do galo, etc. E depois que possam ter de facto as suas casas, tendo o interior reformado, né? Tendo, digamos assim, ornamentado com a graça de Deus, possam também ter nas suas casas esses adereços, que são adereços, mas que são importantes, né? Que são digamos, os elementos de Natal. Então, no caso, aquela coroa de Natal na porta, aqueles sininhos de Natal, que as pessoas gostam de... Tudo isso evoca um espírito, que é o espírito de Deus, Nosso Senhor, ao vir ao mundo. Então, isso é importante nós termos nas nossas casas, porque hoje em dia o que se vê é lá está, um indiferentismo, um alheamento desses princípios, desses aspectos religiosos que nos vai, no fundo, afastando gradualmente da religião e das nossas raízes. Não é? Então, tudo isso é importante, pois, claro, enfim, o presépio, essencialmente o presépio, mas depois a árvore de Natal, e que seja uma árvore de Natal bonita também, assim, com esses ornamentos todos, sobretudo algo que toque a inocência. Porque eu, por acaso, à medida que estávamos a preparar aqui o nosso podcast, estava a ver um sujeito que escrevia, aliás, o nosso fundador, né, falava muito sobre isso, a questão da inocência de Natal, o espírito de Natal. E ele comentava isso, enfim, que é, digamos, é quase algo de geral, que é o fato do Natal nos lembrar sempre a nossa primeira infância. E aquelas coisas maravilhosas, aquelas impressões que a pessoa tinha no momento do Natal, a vinda do menino Jesus, claro, depois hoje em dia foi substituído na chaminé pelo Pai Natal que descia, etc. Mas o menino Jesus que nos vinha dar presentes, depois o presépio, a árvore de Natal, e a criança vivia em torno daquele maravilhoso durante aqueles dias, e isso é uma coisa que marca para o resto da vida. Mas marca, e hoje em dia o que nós vemos é que toda a cultura do Natal, desse tempo, digamos, deste tempo natalício, desta quadra natalícia, está a ser alterada. Os filmes de Natal já não falam mais do Natal, são filmes que não têm nada a ver com o Natal. Não é? Filme de Natal deste ano, não tem nada a ver com o Natal. Normalmente tem algo a ver com magia. É magia, assim. Exatamente. Depois, quando sai alguma série, normalmente há séries ou documentários sobre o Natal, tem sempre assim uma pontinha de veneno. Jesus afinal não nasceu em Belém, sabem? Jesus é capaz de ter nascido em Séforis, que era uma cidade mais importante. Ou então, Maria, afinal, a mãe de Jesus, descobriu-se agora. Então, há sempre documentários para causar pulgas atrás da orelha e uma série de dúvidas. Isto, na época de Natal, sai sempre. É como na Páscoa. Sai sempre. E a pessoa tem que ter muito cuidado com isso. Mas porquê? Porque o espírito de Natal é algo de muito alcandorado. Não é? É algo muito elevado e que nós devemos cultivar, é propriamente cultivar, não é? Trabalhar a cada ano na nossa casa e saber comprar objetos bonitos. Não é simplesmente comprar um objeto de Natal. Saber comprar objetos que sejam belos, que sejam bonitos. Porque tudo o que é belo toca em Deus, né? E toca
sobretudo se for objeto do Natal, toca nesse espírito verdadeiro do Natal. A música de Natal também, isto era um outro aspecto que podíamos ter falado. Hoje em dia, desde o Jingle Bells a outras músicas, há músicas que não têm nada a ver, já não têm nada a ver com o Natal. São músicas de pops que substituíram a música, outra hora que era a música comercial. De Natal. O Noite Feliz, o Stille Nacht. Há regiões onde nós cantamos o Noite Feliz, não é? Já aconteceu isso, e as pessoas ficam assim como que encantadas porque estão a ouvir há tantos anos que não havia esta música. Porque agora criou-se uma cultura de Natal que não é mais a cultura, digamos, tradicional. Certas músicas, sei lá, aquela música, mesmo uma música que é tradicionalmente atribuída a Dom João VI, se não estou erro, ou Dom João IV, que é o Adeste Fidelis. Quer dizer, ainda há muita gente que sabe cantar o Adeste Fidelis, mas em certas regiões. A gente mais nova diz, sabe o que é isso? Adeste Fidelis, isto é o que é chinês. Então nós vemos como muito da nossa cultura está-se a depauperar, está-se a desvanecer, e então é importante, então, para responder uma vez mais, nós no Natal termos, não só termos coisas em casa alusivas ao Natal, mas termos coisas belas, né, e que sejam propriamente, que tenham a propriedade do Natal. Não façam apenas uma alusão. Meti aqui uma bola, logo sendo uma bola, simboliza o Natal. Não, tem que ser alguma coisa que me faça lembrar uma bola belamente colorida, com certos aspectos, por exemplo, dourados, ou como disse há pouco, coroa de Natal, sinos, e evidentemente o presépio com o menino Jesus, um menino mesmo, não é? Bonito, e um São José, uma Nossa Senhora. Quer dizer, isto para quê? Para nós vivermos autenticamente o Espírito de Natal, que é, como disse, a vinda de Deus Nosso Senhor, é o princípio da nossa salvação. E por isso é que se há um dia tão importante no ano, que é o dia mais importante, que é a Páscoa, o Natal, que é o início da nossa salvação, digamos, é o início da Páscoa, digamos assim, é um dia que também devia ser comemorado por nós de uma forma única. E infelizmente aqui no Ocidente está a desaparecer. Não é? Está a desaparecer. E isso não pode de forma alguma. Nós temos de procurar viver autenticamente o nosso Natal. Eu acho que foi um tema super interessante, principalmente agora para as pessoas conseguirem melhor. Eles agora têm mais elementos para saber como criar o ambiente próprio de Natal para influenciar a mentalidade, digamos assim, do ambiente e da família, que o ambiente é o que mais influencia as mentes. E se calhar, Sr. Padre, encerrávamos por aqui, pedindo a sua bênção para as famílias lá em casa e para que este Natal seja muito abençoado, mas um Natal autêntico, mais do que tudo, ser um Natal católico autêntico. Está a ser, sim, senhor. Então vamos pedir a Deus Nosso Senhor uma bênção sobre todos, desejando a todos um Santo Natal e que o Menino Jesus possa lhes trazer muita paz, muita alegria, muita união e muito verdadeiro espírito católico. Espírito católico, não um espírito assim aguado, mas um espírito autenticamente católico, para que possam viver este Natal de forma a agradar ao Menino de Deus e à sua Mãe Maria Santíssima. Que a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Santo Natal para todos, antecipado, e até à próxima. Salve. Salve Maria.